Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre, então, os slides da aula 7, né? Nessa aula 7 a gente começou continuando, na verdade, sobre os sistemas de amortização, price, saque, né? Principais características, é uma dica conhecer isso aí, né? E, em sequência, a gente falou ali sobre a chamada parte da análise de investimentos, né? Um pouco adiante ali, conversamos a respeito das análises de investimentos, tá? A análise de investimento não é uma parte tão difícil, gente. É importante saber que ela é decorrente do que a gente já vem, estudando até aqui, tá? Ó, as técnicas de análise de investimento podem ser entendidas como metodologias para medir retorno de investimento. Tu quer saber se determinado investimento ele é viável ou não, né? Efetivamente é para isso que serve. Analisar a viabilidade de um investimento. E existem técnicas para isso, né? Basicamente, o foco das técnicas, ao menos conforme o edital de vocês cita, são duas: VPL e TIR. VPL ou NPV, né? VPL é valor presente líquido, né? Ou valor líquido presente, ou NPV também, do inglês Net Present Value, né? Ou seja, tu faz um determinado investimento inicial, né? A ideia é assim, ó. Um determinado investimento inicial e tu tem uma série de recebimentos. E tu quer saber se há uma determinada taxa, né? A uma determinada taxa, isso aqui é viável ou não. Ou seja, a tua análise é pegar cada um desses valores, trazer a valor presente, né, cada um deles, e comparar com o investimento inicial, certo? Comparar ou subtrair do investimento inicial, né? Essa é a ideia, né? Especialmente do valor presente líquido, que de todas as técnicas é a principal, porque ela mede o valor monetário, né, da análise, né? Ele te dá um valor monetário. E naturalmente, se for positivo, projeto viável. Se for negativo, o projeto é inviável, né? Então, essa é a ideia. Por exemplo, aqui um exemplo bem prático aqui, ó, gente, tá? Na data zero, tu investiu 1.200, né? Aí, no mês 1, tu ganhou 630. No mês 2, tu ganhou 270. No mês 3, tu ganhou 510. Ou seja, tu quer saber se é viável isso aqui, considerando uma taxa de 5%, né? E tu quer saber, determine o NPV, o Net Present Value, ou VPL, né? Ou seja, manualmente, como é que ficaria isso aqui? O teu VPL vai ser o quê? O somatório das entradas de caixa, que vai ser o quê, gente? Vou botar entre colchete aqui, ó. 630 sobre o fator, né? 1,05 na 1. Ele está no mês 1. Mais 270 sobre 1,05 na 2. Mais 510 sobre 1,05 na 3. Isso é trazer a valor presente. É tu dividir pelo fator. Quando tu quer pegar um valor futuro e trazer a valor presente, tu divide pelo fator, né? O fator nada mais é, quando eu falo em fator, 1 mais I na N. 1 mais I, quem é a taxa? É 5%, né? 0,05 elevado num determinado período, né? E tudo isso aqui eu vou abater do investimento inicial de 1.200. Resolvendo isso aqui, chegou-se a 85 positivo. Projeto aceito. Se fosse negativo, projeto rejeitado. Essa é a ideia do VPL, né? Tu constrói o fluxo de caixa e traz a valor presente, né?
O raio disso aqui num concurso público, né, numa prova de concurso, é tu fazer esses cálculos manuais, né, elevar, depois pegar 510, dividir pelo número. Isso dá trabalho, isso exige treino, velocidade, gente, para fazer cálculos manuais, ok? Aqui são os critérios, né, gente? Se VPL maior que 0, projeto aceito. Por conseguinte, se negativo ou menor que 0, projeto deve ser recusado. Se o VPL for igual a 0, indiferente, né? Tá? Aqui mais uns exercícios, né? Podem ver aqui que o VPL deu negativo e o projeto foi rejeitado, ok? Então, o principal que eu vejo para vocês conseguirem enxergar o problema efetivamente é construir o fluxo, né? O investimento inicial está aqui, 80 mil, né? 15 mil nos próximos 10 anos e vai gerar gasto de 3 mil. Ou seja, líquido tu vai ter ganhos de 12 mil, né? Bota aqui, ó. 12 mil positivo, né? Porque tu teve entradas anuais de 15 mil, mas tu teve custos, gastos de 3 mil. Ou seja, 15 menos 3 deu 12, né? Tu tá utilizando aqui uma taxa anual de 9%, né? Então aqui já é uma série de pagamento, né, gente? Aqui a gente vai utilizar aquela fórmula da série de pagamento, né? Para saber o VPL. O que que vai ser o VPL aqui? Lembra lá da fórmula da série de pagamento? 1 mais I na N menos 1 sobre 1 mais I na N vezes I, né? Isso tudo multiplicado por 12 mil, né, gente? Menos o investimento inicial de 80 mil. Né? Claro que no lugar do I tu vai botar 0,09, no lugar do N tu vai colocar 10, né? Ok, pessoal? Então, aplicando essa fórmula aqui, tu vai chegar no 2.988 negativo. Como deu negativo, projeto é rejeitado, né? Mais outros envolvendo o mesmo tipo de questão, né? Aqui fala-se a respeito da taxa interna de retorno. É uma outra medida, a TIR. A TIR, na verdade, é a taxa que faz com que o VPL se anule, né? Considerando um gráfico, né, do VPL versus taxa, à medida que a taxa aumenta, o VPL vai caindo. Quando o VPL fica a 0, né, nós temos aqui a TIR. Na TIR o VPL se anula, ele é igual a 0. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Então, num projeto de investimento, quanto maior a TIR, melhor, certo? E a partir da TIR, ou seja, adiante da TIR, nós temos VPLs negativos, certo? Qual a comparação que a gente tem que fazer com a TIR? Porque na TIR a gente precisa comparar ela com uma taxa de atratividade. Se ela for superior à taxa de atratividade, projeto aceito, e rejeitado se for inferior. Ok? Então, qual a regra quais os critérios, né? Se a TIR for maior, IRR é o termo TIR em inglês, certo, pessoal? É Internal Rate Return. Ou seja, se a taxa de retorno for superior a TMA, a taxa de atratividade ou custo de capital ou taxa de desconto, tudo a mesma coisa. Se for superior, o projeto é aceito. Se for inferior, ele é recusado. Certo, pessoal? Aqui um exemplo completo eu havia colocado para vocês em aula, né? Havia colocado o gráfico, né?
que ele vai caindo, né? O VPL, né? Sempre importante saber, gente, à medida que a taxa aumenta, ou custo de capital, ou taxa de desconto, ou taxa de atratividade, à medida que aumenta isso aí, o VPL cai. Isso é muito importante saber, né? Porque o valor do dinheiro, ele é afetado pela inflação. Quanto maior a inflação adiante, menor é o valor presente dele, né? Porque tu desconta, né? Ou seja, 1.000 daqui a 10 anos vai valer bem menos do que 1.000 hoje. Essa é a ideia do valor do dinheiro no tempo. Certo, pessoal? Aqui comparações entre dois projetos mutuamente excludentes, quer dizer o seguinte, tu aceita um, rejeita outro. Quanto maior o VPL ou maior a TIR, melhor. É essa a ideia, né? Tá? Questões envolvendo essa matéria, né, gente? Pura aplicação de fórmula, né, pessoal? Tá? Taxas envolvendo... questões envolvendo teoria nessa matéria é muito comum, tá, pessoal? O que eu quero dizer, pode ocorrer de haver mais de uma TIR? Pode, certo? O VPL não, o VPL é um só. Mas pode haver mais de uma TIR? Pode. Só para quando houver fluxos não... quando fluxos de caixa eles forem dessa forma, assim, não convencionais, ó. Por exemplo, assim é um fluxo convencional, pessoal. No que veio um outro negativo, uma outra mudança de sinal, já se tornou um fluxo não convencional. Fluxo não convencional. O que eu quero dizer com isso? Que pode, não necessariamente vai haver, mas pode haver mais de uma TIR, certo? Então, algumas questões aqui eu já coloquei com a resolução bem explicadinha, gente. Então, vale a pena estudar essas questões teóricas, né? Porque elas estão bem explicadas mesmo, gente, certo? Mas eu acredito que eles não vão tão a fundo nessa parte que envolve TIR e VPL. Mas, na dúvida, deem uma lida, especialmente nessas últimas 3 questões envolvendo teoria, porque a explicação delas estão bem metódicas ali, certo?